Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no quarto vídeo, na quarta lição, e vamos estudar hoje Jesus, nosso irmão fiel. Durante esse trimestre estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje a turma está completa aqui com o Ricardo, com o Alexandre, com o Marcos, André, e também teremos aqui mais uma ponte literária no quadro Entre Linhas, além, claro, das entrelinhas que o Ricardo e o Alexandre sempre puxam da linha da lição. Teremos também, na linha do rodapé, esse novo quadro com o Marcos André, as perguntas para discussão. O livro de hoje da ponte literária é o livro Ao Farol, de Virginia Woolf. E é um livro que já foi publicado em 1927, com algumas... serviu como inspiração de outras obras que a gente estava vendo, e o Ricardo vai construir aqui mais uma ponte literária, e fica aquela dica para você que tem aquele seu amigo que gosta de literatura, indique aí o material do Entre Linhas para que, quem sabe, através da literatura secular e com essa ponte que nós construímos, ele venha a se interessar pela literatura divina, pela Bíblia e pelo autor da Bíblia. Beleza, pessoal? Não se esqueça, de se inscrever no canal, deixar seu sininho, seu joinha e também os seus comentários, que logo a mais, os que chegarem a tempo da gravação, serão lidos aqui no vídeo. Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, estamos gravando aqui num sábado à tarde, a lição número 3 já foi lançada há 1 hora. Temos alguns comentários aqui, o comentário do Wagner Barros, um abraço, Wagner Barros, um inscrito amigo, irmão aí do canal, sempre participava aqui conosco e deixou um tempinho aqui para dizer assim: gostando muito do Linha do Rodapé. Beleza, novo quadro aí com o Marcos André. Lições fortes da Bíblia, glória, glória a Deus, Deus abençoe vocês, amém. Tânia BR, muitas bênçãos para todos que fazem esse programa e os que acompanham esta maneira de estudar a Bíblia neste 2022. Amo ouvir vocês, meninos. Não consigo comentar sempre. Mas beleza, Tânia, quando você tiver um tempinho, é muito legal receber aqui o seu comentário. Mas eu ouço sempre o vídeo de vocês. Bênção também ler e ouvir os comentários do João Cavaco. A Tânia BR, então, gosta do comentário que é basicamente um resumão, um adendo, à lição semanal. Se não nos conhecemos aqui, nos conheceremos no céu. Isso aí, Tânia, peregrina daqui do Rio Grande do Sul. Que legal a Tânia aí. Reforça sempre, tá, Tânia? Que daí a gente vai até aprendendo de onde nossos irmãos queridos moram. Então a Tânia lá do Rio Grande do Sul, então o Alexandre está aqui conosco. Manda um abraço aí, Alexandre. Abraço para todo o Rio Grande do Sul, inclusive. Isso aí. E aí temos o comentário do João Cavaco. Deus seja louvado pelo testemunho nesta exposição, o que eu agradeço desde já. Solicitaria vossas orações para que Deus me ajude nesta fase em que estou de quarentena. Nosso irmão João Cavaco, quem não sabe, pegou Covid, está lá com 7 dias de repouso por estar com Covid. Segundo se crê, a variante é a Omicron, que quase parece transmitir por telepatia, ele fala. Isso aí, irmão João Cavaco, senso de humor. Complementaria a lição ainda com as seguintes ideias. Ele traz aqui, Shemai Adonai, Cristo Deus homem, Cristo Deus Criador, criatura e Salvador. E vamos lá então para as conclusões. Ele diz assim, Mas e a perseguição, o sofrimento e a morte, tudo isso Cristo passou, e a solução está em viver esses momentos com a fé do Espírito em que a sua companhia, presença e poder cada vez mais se faz sentir para o encontro da sua visibilidade. O sofrimento é a desculpa para adorarmos a Deus? Pergunta ele. Se tal é, então invente-se o inferno para nos encontrarmos com Cristo? Pergunta ele. Será assim? O pecado está aí, não é para vivermos para ele e muito menos com ele, mas para decidirmos se queremos a liberdade do cativeiro egípcio do mal e dos pecados pelas verdades, amor e vida de Cristo, que se abraça pela fé do Espírito Santo na encarnação, vida, morte de cruz, ressurreição, juízo e eternidade na nova terra. O capítulo 1, em termos resumidos, é uma chamada de atenção ao sentido da vida, que pode ser ilusão, se não houver a humildade da mansidão que aproveita as oportunidades de Deus em Cristo. Shemai e não só, Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino lá da IAS de Lisboa, na União Europeia. Um abraço para os irmãos que nos acompanham aí fora desse Brasil. E temos muito, e nós estamos com saudade do seu comentário aqui para a gente conseguir ler. Deixe sempre, faça como a Tânia BR, coloca aqui de onde que você está
nos assistindo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, vamos então agora avançar aqui. Deixa eu ver se eu consigo avançar. Vamos agora então com aquele quadro, né, na linha do rodapé, com o Marcos André, que traz aqui o que o autor da linha, né, o autor da lição, sempre sugere como perguntas aqui no rodapé da lição. Então, Marcos, mais uma vez é com você e também já inicia com uma oração. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André, mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia com você nessa nossa grande classe bíblica que nos une aqui semanalmente. Mais uma vez eu quero pedir que você ore comigo antes de abrirmos a palavra de Deus para pedir orientação de Deus para tudo aquilo que vamos ler. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos o privilégio de semanalmente nos reunirmos na Tua presença, orientados pelo Teu Espírito, guiados e fortalecidos pelo Teu Espírito, para que assim esse trabalho tenha continuidade. Mais uma vez te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, para que tudo que fizermos aqui seja para a honra do Teu nome. Visite cada pessoa que participa e que acompanha esse trabalho e que a Tua presença nos seus lares, a Tua presença ao lado de quem nos acompanha possa guiá-los e fortalecê-los assim como o Senhor tem fortalecido semanalmente. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição dessa semana ela trata de Jesus Cristo como o nosso irmão, como o nosso parente próximo, né? Como aquele que se tornou carne para habitar entre nós. E Jesus ele é apresentado no capítulo 1 como sendo a perfeita imagem, o capítulo 1 do livro de Hebreus, que é o livro que nós estamos estudando, né? Ele é apresentado como a perfeita imagem do Pai, como superior aos anjos, como sendo o rei, aquele que se assenta à destra do Pai. No capítulo 2, ele é apresentado como sendo inferior aos anjos e sendo o nosso irmão, alguém que se tornou em carne como nós, alguém que experimentou as tentações, experimentou as tristezas aqui desse mundo na sua própria carne para se tornar assim o nosso irmão. E já no domingo o autor ele começa a tratar sobre a proximidade que Cristo tem conosco, o parentesco que ele tem conosco, e ele se lembra da lei do levirato, aquela lei do Antigo Testamento, onde um parente próximo ele deveria resgatar tanto a terra quanto também a família daquele que eventualmente se vendesse à escravidão por causa de pobreza. Então os bens de um parente próximo, eles serviam como resgate para alguém que estava passando pela escravidão, assim como Jesus Cristo usa os seus bens, usa os seus benefícios para nos resgatar, porque nós somos o seu parente próximo, né? A palavra do Antigo Testamento que é utilizada para esse resgatador é o Goel, né? Por exemplo, essa palavra é utilizada lá em Jó, no capítulo 19, verso 25, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, a partir do momento que nós temos parentesco com Jesus, já que ele nasce, né, da descendência de Abraão, mas também da descendência de Adão, que é o nosso pai, o pai de todas as pessoas, então ele é o nosso irmão. Então ele se torna como um de nós. Aí a pergunta que o autor faz é a seguinte: como experimentar a proximidade ou esse parentesco com Cristo, né? Isso é importante para a fé, é importante saber que Jesus Cristo tem méritos para nos salvar, né? É importante saber que estamos próximos dele o suficiente para que ele nos salve, né? Então Jesus Cristo ele se tornou como um de nós para que pudéssemos, através dos seus méritos, sermos resgatados aqui desse mundo de pecado, né? Na continuidade, né, o resumo da lição de segunda-feira é que Cristo não se envergonha de ser o nosso irmão. O autor ele utiliza aqui a metáfora que é a própria vida de Moisés, né? Moisés ele abandona o palácio, abandona a realeza, abandona os seus títulos para viver no meio do povo, assim como Jesus Cristo fez. Né? Lógico que numa escala infinitamente superior, né? Jesus Cristo vivia no céu, adorado pelos anjos, mas ele abandona tudo isso para viver entre nós e não se envergonha de ser chamado nosso irmão, como nós lemos no capítulo 2 de Hebreus. Né? E a pergunta que surge a partir disso é: Jesus decidiu nos abraçar como irmãos, porque isso foi muito mais significativo
do que as ações de Moisés. O que isso nos diz sobre o amor de Deus por nós, né? Por mais que Moisés fosse um homem privilegiado, ele era um ser humano. Jesus Cristo não, ele precisou abrir mão da sua divindade, abrir mão do seu trono para viver entre nós, para estar aqui habitando entre nós como o nosso irmão, como alguém, né, que tem méritos para nos salvar. E Jesus Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu ato, né, ele prova o seu amor, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Né? O apóstolo Paulo, ele diz que alguém poderia até morrer por um justo, talvez, né, por um parente próximo, por alguém injusto, mas quem que se aventuraria a morrer por um pecador? Somente Jesus mesmo. Ele nos amou quando nós éramos ainda os seus inimigos. Né? Na parte de terça-feira, Cristo assumiu as fraquezas e limitações dos seres humanos. É muito complicado quando nós estamos tratando a respeito desse tema, né? Isso já surgiu até mesmo dentro da igreja, uma linha teológica que é chamada de pós-lapsarianismo, né? Que diz que Jesus Cristo se tornou carne, né? E o fato de que Jesus Cristo se tornou carne e habitou entre nós faz dele alguém com tendências pecaminosas. Isso não é dessa forma, né? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele utiliza a carne como sendo um símbolo do pecado. Por exemplo, o capítulo 7, o capítulo 8 de Romanos, ele utiliza o termo carne como sendo um símbolo do pecado. O apóstolo João, quando ele diz que Jesus Cristo se tornou carne, ele não quis dizer que Jesus Cristo se tornou como um de nós, como alguém com tendências para o pecado. O João, ele nunca utiliza esse termo carne como uma associação ao pecado, apenas como humanidade, né? Ele se tornou um ser humano. Então ele assume as nossas fraquezas no que diz respeito a sentir fome, a sentir sede, a sentir medo, a chorar quando o seu amigo Lázaro morreu, mas jamais no que diz respeito às suas tendências para o mal, né? E a pergunta é a seguinte: se temos a promessa da vitória de Cristo, por que lutamos contra o pecado? Onde temos errado e como podemos viver segundo a alta vocação que temos nele? Então, aquele velho chamado, né? Sede santo como eu sou santo, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo, né? Então Jesus, ele nos chama para sermos perfeitos, para sermos santos, mas não no sentido de não pecarmos mais, porque isso é uma impossibilidade para nós, mas no sentido de sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Então Deus é misericordioso até mesmo com aqueles que o odeiam, né, com aqueles que não servem ao seu nome, e por isso nós devemos também sermos misericordiosos, mesmo com aqueles que não temos tanta afinidade, né? É nisso que nós comparamos o caráter, e sempre vamos ser dependentes de Cristo para nos perdoar, mesmo depois que nos batizamos, que vivemos uma vida de santificação, ainda eventualmente vamos transgredir a lei de Deus, né, por acidente, mas não devemos ser transgressores da lei de Deus obstinados, aqueles que transgridem por obstinação ou por rebeldia, né? Na parte de quarta-feira, ele diz que através do sofrimento Jesus se aperfeiçoou, né? É um texto bíblico que ele cita dizendo, né, do próprio livro de Hebreus, dizendo que ele foi aperfeiçoado no sofrimento, né? Como que alguém que é perfeito pode ser aperfeiçoado? Nesse caso, Jesus Cristo foi aperfeiçoado na sua humanidade, né? Ele se tornou humano, porque como não faria sentido ele vir aqui como ser humano, mas não experimentar os nossos sofrimentos, como eu disse, não experimentar fome, sede, as tristezas, o luto, né? Então nós podemos saber que existe um sumo sacerdote que intercede por nós no céu, que experimentou todas essas coisas, porém que não pecou. Então ele é versado na humanidade, no sentido de que ele experimentou até mesmo as tentações, mas ele não pecou. Então ele tem méritos para interceder por nós e para nos resgatar. E a pergunta que fica é: se o Jesus sem pecado sofreu, nós como pecadores certamente sofreremos também. Como aprender a suportar as tragédias da vida ao mesmo tempo
que obtemos esperança e certeza do Senhor, que nos revelou seu amor de tantas maneiras. Então, Jesus Cristo disse, né, se eles se voltaram contra mim dessa forma, o que fariam contra vocês, né, o que farão contra vocês? Então o sofrimento ele faz parte da caminhada cristã. O cristão que não passa por algum tipo de adversidade, ou o ser humano que não passa por algum tipo de adversidade, né, tem alguma coisa errada na vida dele, ou ele não é um ser humano, ele não vive mais as nossas fraquezas, né? A nossa luta é para vencermos essas dificuldades, essas fraquezas todas, mas com Cristo. Então, estar ao lado de Cristo é enfrentar adversidades, porque nadamos contra a corrente. Na parte de quinta-feira, Jesus ele se torna o modelo de fé, o modelo que nos dá, né, o parâmetro o qual nós devemos buscar. E a pergunta que fica é: como podemos confiar em Deus fazendo escolhas que refletem essa confiança? Qual é a próxima escolha importante que você precisa fazer e como pode ter certeza de que ela revela a confiança em Deus? Então é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida, né, ela precisa estar pautada na nossa confiança em Deus. Todas as decisões que nós tomamos no dia a dia, elas devem estar pautadas em Cristo, no nosso grande modelo. Tudo que nós fazemos deve ter, antes de tomarmos a decisão, aquela velha pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? Cristo, como nosso modelo, ele nos diz o que nós devemos fazer, e a partir daí, então, devemos tomar a decisão de acordo com aquilo que Cristo espera de nós. Então, que Deus nos fortaleça para que possamos verdadeiramente tomar decisões pautadas na vontade de Deus, pautar decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo continue nos abençoando, nos guardando, e que esses estudos que fazemos aqui possam ser práticos na nossa vida, possamos tomar decisões práticas a partir daquilo que aprendemos aqui. Eu termino aqui a minha participação, você vai lá para Campo Mourão e daqui a pouco eu volto lá no finalzinho com as perguntas da parte de sexta-feira. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos, obrigado aí pelo seu compromisso, pelo seu carinho aqui com o canal, de sempre, toda semana, a tempo de mandar aí o seu material, sua participação, que, né, como o Wagner Barros já comentou, gosta muito, e muitos outros que não têm tempo de comentar estão gostando, eu também estou gostando muito. Valeu, Marcos. Agora nós seguimos então aqui no quadro Na Ponta da Linha, onde o Ricardo vai trazer aqui na Ponta da Linha de sábado, domingo e segunda-feira, vai trazer aqui as entrelinhas, né, do vídeo ao farol, do livro ao farol, e também daqui a pouco o Alexandre continua então com Na Ponta da Linha de terça, quarta e quinta, beleza? Então chega aí, Ricardo, agora com você na Ponta da Linha. Vamos lá, pessoal, lição 4, chegamos à lição número 4, 15 de janeiro. Jesus, nosso irmão fiel. Geralmente a gente faz alguma ressalva, faz alguma explicação com relação ao título, com alguma coisa da língua hebraica. Nós temos duas coisas aqui. Uma coisa que inclusive falamos na lição passada, o nome Yeshua, ele vem de uma palavra hebraica Yeshua, que nós encontramos muito na Torá, muito no Velho Testamento, que significa salvação. É um diminutivo aramaico que deriva do nome Yehoshua, que é Josué. O nome Josué significa Yahué salva, ou seja, o Eterno salva. Nós encontramos vários outros nomes ligados a esta palavra salvação. Por exemplo, Mateus, Matiahu. Nós temos Isaías, Yeshiahu. Uma outra palavra que nós encontramos aqui é a questão da nosso irmão fiel, gente. Esta expressão fiel, ela também pode encontrar no equivalente hebraico em emuná. Emuná é fé, emuná é fidelidade também. Tem outras palavras que nós vamos estar desenvolvendo ao longo do texto. Então vamos para o verso áudio, gente, o verso para memorizar.
Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:10. Aqui em Hebreus 2:14, eu trouxe 2 comentários sobre esse verso. Um primeiro é o comentário de Albert Barnes, que ele fala que com relação a esta expressão aqui, filhos, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ele fala o seguinte, que este filho se refere a quem deveria se tornar filho por adoção, filho adotivo, e que essa expressão carne e sangue se refere à natureza humana. Por serem homens, por nós sermos homens, seres humanos, o Machia, o ungido de Deus, se tornou homem, natureza humana. Bullinger, ele fala o seguinte, que carne, no livro de Hebreus, ele vai explicar o jogo de linguagem, este jogo de linguagem carne e sangue, no livro de Hebreus. Ele fala que no livro de Hebreus se refere ao corpo natural humano e não à natureza pecaminosa. Por que isso? Se nós interpretarmos aqui, se nós entendermos aqui que no livro de Hebreus o jogo de linguagem carne e sangue é o mesmo utilizado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Romanos, nós estamos dizendo que o Messias tem natureza pecaminosa. E é justamente por isso que Bullinger faz questão de destacar esta diferença, que o jogo de linguagem aqui é igualmente participou dessas coisas, a natureza humana e não a natureza pecaminosa. Continuando, gente, fidelidade, como eu expliquei para vocês, pode ser emuná, que significa fidelidade no sentido de fé, crença, segurança, função e cargo. A palavra emuná, ela carrega todos esses significados que eu elenquei, inclusive fidelidade. Agora existe uma outra palavra, devigut, que seria fidelidade no sentido de união, no sentido de adesão, no sentido de concentração, no sentido de devoção, no sentido de apego, no sentido de concentração espiritual. Então, no livro de Hebreus, agora na lição dessa semana, Yeshua, o Salvador, nosso Salvador, ele é apresentado como o nosso irmão, que ele aderiu à humanidade enquanto um ser humano com as mesmas limitações que nós. Entretanto, entendemos, e o posicionamento da Igreja Adventista com relação a isso é que a natureza de Jesus, ela é pré-lapso. Esse é o pensamento dominante na Igreja Adventista. O que significa isso? Ele não tinha aquela natureza carnal que o tenta, onde vem a tentação, de dentro para fora. Aquela questão... vamos entender um pouquinho isso de pré-lapso e pós-lapso para vocês. Porque tem muito a ver com esse versículo aqui.
além de ser o nosso irmão, e essa relação dele de irmandade com o homem, Adam é o nome, entendemos o nome próprio, mas Adamá é homem em hebraico. Adão é o primeiro dos seres humanos, mas o nome dele denota a humanidade. Então, quando fala que Cristo é o segundo Adão, está se referindo justamente a isso, ele se tornar nosso irmão, ele adquirir natureza de Adamá, ele é Ben Adam, filho do homem. Nós já analisamos a questão dele enquanto Ben Elohim, agora nós vamos analisar a questão dele aqui enquanto Ben Adam, é nosso irmão. E essa doutrina pré-lapso e pós-lapso foca isso. Os pré-lapsários falam que Yeshua tinha a natureza antes do pecado. Adão e Eva pecaram, mas eles não tinham na carne, neste momento, esta natureza. Depois do lapso, depois do pecado, que eles se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles adquiriram uma natureza carnal prolapsa, depois do pecado, e eles eram tentados de dentro para fora. A própria natureza os levava ao pecado, os inclinava, eles tinham uma inclinação interna neles. E o pensamento pós-lapsário fala que Cristo teria esta natureza, onde a sua própria carne tinha uma inclinação para o pecado. Mas, repetindo, o pensamento dominante na igreja adventista é pré-lapso, que ele não teria essa inclinação do próprio corpo, da própria carne, em razão de que ele nasceu do ventre de Maria, entretanto gerado pelo Espírito Santo, e entre outros argumentos que os pré-lapsarianos encontram. Então é neste sentido. O complicador aqui do verso áureo, inclusive deu muito problema já isso, algumas igrejas foram aqui perto da gente, inclusive foi rebaixada a grupo e deu alguns problemas aí que não vem ao caso, talvez vocês aí saibam sobre esse assunto, mas não é propriamente o tema da lição, mas pode aparecer isso. Vamos lá, gente, vamos prosseguir. Primeiro, nós temos 3 parágrafos aqui a serem analisados na ponta da linha aqui no sábado. No primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar sobre Hebreus 1:3 e Hebreus 2:7. Em Hebreus 1:3, ele vai esclarecer o seguinte: os capítulos iniciais de Hebreus falam Jesus como Filho de Deus, o governante dos anjos. E aí ele vai citar. Vamos lá. O resplendor da glória de Deus é expressão exata de seu ser. Em hebraico, esse resplendor seria zohá, seria brilho, luz, esplendor. E note o seguinte, aqui depois, expressão exata de seu ser. A expressão no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, gente, opostase, essência. No hebraico, um correspondente hebraico para essa expressão seria atsimut, que seria substância, essência, caráter ou qualidade. Então, ele é o brilho da glória de Deus e a expressão exata de sua substância, essência, qualidade ou caráter. Foi falado semana passada, falado um pouco em Trindade, e existe um jogo de linguagem que propriamente você retira da Torá. Ele não está lá como eu vou explicar agora, mas ele é retirado, ele é deduzido. Quando um segmento do judaísmo vai
falar sobre algo que é parecido com a Trindade, mas não é a Trindade. Eles falam o seguinte: um segmento do judaísmo entende que o Eterno, Yahweh, ele teria uma Elohut, ou seja, uma essência, qualidade divina. Essa Elohut, nesse jogo de linguagem que eles constroem, se equivale ao grego hipostase, essência, e até mesmo ao hebraico atsimut, substância, essência ou caráter. Teria uma Elohut, porque Elohut ela vem de Elohim, vocês percebem? Elohut, Atzilut, Elohim, é como se estivéssemos falando de essência divina. Então é uma unidade em substância divina, é uma unidade em essência divina, uma unidade em caráter e em qualidade divina. E 3 Gaonim. Eu falei aqui do Zohar, que é brilho, mas também Gaon vem de On, que é luz. É como se fosse o brilho desta Elohut. Então essa substância, ela brilha, ela se apresenta, ela se demonstraria em 3 formas de iluminação. Lembrando que não há nenhum segmento no judaísmo que seja trinitariano, talvez alguns segmentos do judaísmo messiânico. Mas existe esta doutrina, digamos, desta forma, que é parecida, mas eles falam que é em 3 manifestações. A questão da personalidade não está incluída nesse jogo de linguagem, como está incluída no nossa visão trinitariana, que é um ser divino, uma hipostase, uma Elohut, beleza, em 3 pessoas com personalidades distintas. O que é isso? Não sabemos, porque nós somos um ser e somos uma pessoa. Vamos seguir. Segundo parágrafo, ainda no primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar sobre Hebreus 2,7. Jesus é filho do homem, Ben Adam, ou no aramaico Bar Enosh, filho do homem. Aquela primeira, Ben Adam, esse Adam se relaciona com Adão, e no aramaico Ben Enosh se relaciona com Enoque. Mas as duas expressões significam a mesma coisa, filho do homem. Pouco menor que os anjos, adotou a natureza humana com toda a fragilidade até a morte. Toda a fragilidade até a morte, mas isso não significa toda a pecaminosidade. Há uma diferença, e essa diferença às vezes é muito tênue e muito delicada. Ter natureza humana não significa ter natureza pecaminosa. Segundo parágrafo, Deus diz sobre Jesus: você é meu filho, em Hebreus 1,5. E aqui o autor da lição já começa a introduzir a questão do irmão. Jesus se referiu aos filhos humanos em Hebreus 2,12 como seus irmãos. Em hebraico seria Ahin. Ahin, interessante, gente, que na pictografia se escreve com um Aleph e com um Het. Na pictografia, que é como o texto foi originalmente pensado e escrito, como começou. Aleph é a cabeça de um boi, é letra de força. Het é uma cerca. Então seria uma força que cerca, que abraça, que protege. Essa seria uma evidência, talvez, de como eles viam antes lá no proto-hebraico, lá atrás, como eles viam a função do irmão como uma força
de proteção, de inclusão, uma força que cerca. Continuando, gente, o Pai declarou soberania divina. Isso nós podemos ver em Hebreus 1:8-12. E o Filho afirmou a fidelidade ao Pai na primeira parte de Hebreus 2:13. Reconfigurando agora, reanalisando este segundo parágrafo, essa questão da fidelidade ao Pai, vamos resgatar aqueles conceitos então, gente. O Filho, ele tem fidelidade ao Pai enquanto emuná. Ele tem a fé, a crença junto ao Pai, a segurança, e ele tem uma função junto ao Pai, um cargo. Tudo isso é fidelidade enquanto emuná, e que o Filho tem para com o Pai. Devegut, o Filho tem fidelidade enquanto adesão, união, concentração espiritual, devoção e apego. E uma outra palavra para fidelidade é meimanut, que significa fidelidade enquanto autenticidade. Autenticidade do Filho unigênito do Pai. No último parágrafo, nós vamos para o autor da lição, ele vai nos falar aqui em Hebreus 1, se falou muito sobre a questão do Ben Elohim, o Filho de Deus, o Jesus divino, Senhor, Criador, sustentador, soberano. No 2, ele enquanto Kohen Gadol. Inclusive, houve uma pergunta, gente, que ela ficou no limbo, né? Porque quando passa de um vídeo para outro, às vezes o Lúcio não volta para o vídeo anterior para ler o comentário de 2 vídeos. Ele lê o do imediatamente da semana anterior. Então, algumas perguntas, alguns comentários acabam ficando no limbo. E a pergunta foi a seguinte: se Yeshua, se Jesus, quando ascendeu ao céu, ele teria ascendido e cumprido a lição de Kohen Gadol, sumo sacerdote, ou apenas sacerdote? Gente, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, toda essa construção linguística do Mishkan Kodesh, do Kohen, Mishkan Kodesh, do santuário terrestre, do santuário celestial, a construção linguística é alegórica. Então vamos dizer, Yeshua enquanto cordeiro é uma alegoria. É uma alegoria. Aqueles elementos do cordeiro, a mansidão, que ele morre de forma silenciosa, ele não faz aquele mesmo escândalo que um bode, por exemplo, a mansidão, a paz, a questão do cordeiro também naquela época, ele era provedor, ele dava o sustento para aquele povo, aquecia a lã, servia para fazer roupas, tinha o leite da cabra, a carne para as festas. Então todos esses elementos são trazidos para explicar o que era, mas nós vimos o que é. Nós vemos no Evangelho o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, preste atenção no raciocínio alegórico com relação ao Cordeiro. Todo esse raciocínio alegórico com relação ao Cordeiro, nós temos que transferir para Cristo enquanto sacerdote, enquanto sumo sacerdote. Então, tudo aquilo é raciocínio alegórico. E em todos estes elementos é Cristo, é o ungido, é o Mashiach, é Yeshua que cumpre todos esses papéis passo por passo. Então, o papel do Cordeiro foi cumprido no Calvário. Vocês percebem? Vocês conseguem colocar na mente de vocês a alegoria do Cordeirinho sendo morto e do Messias sendo morto no Calvário em paralelo? Pense mais ou menos aqui e aqui. Façam a mesma coisa. Ele, enquanto sacerdote da linhagem levítica, ele também desempenhava esse papel. É o mesmo Messias que desempenhava esse papel no santuário celestial. Ele, além de linhagem levítica, ele
enquanto o sacerdote da linguagem araônica, ou seja, Gadol, Kohen, sumo sacerdote, ele também desempenha esse papel. Então, quando ele vai para o Kadosh, o santo, ele desempenha todos os papéis, tanto do Kohen quanto do Kohen Hagadol no Kadosh, no lugar santo. Ele desempenha todos os papéis dos sacerdotes levitas no lugar santo, como o papel do sumo sacerdote no lugar santo. Agora, quando ele entra para o Santíssimo, no Santíssimo só entra Gadol Kohen, só entra sumo sacerdote, só entra alguém da linhagem araônica. E ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todas essas funções são preenchidas por ele. Todas elas. Todas elas. Agora, quando ele ascende ao céu, ele vai cumprir todas essas etapas, todos esses elementos. Bom, gente, e a última, para a gente encerrar aqui a lição de sábado, já nos delongamos, Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos falar nós falamos, na verdade, com mais detalhe, versículo por versículo na semana passada, mas a parte que eu destaquei aqui, importante que não sabe, é: anuncia teu nome a meus irmãos e cantarei no meio da congregação. Ou seja, um chamado para que esse povo de Deus anuncie o Shem, o nome, a fama, leve esse nome para outras pessoas. Então vamos lá, gente, vamos para o domingo. O irmão como redentor. Aqui nós vamos falar do Goel. Imediatamente vem à minha mente, não sei o que vem à mente de vocês, mas imediatamente não vem Ruth, vem Jó. Inclusive não é citado aqui não é citado Jó, porque Jó em sua aflição, ele clama pelo Goel, ele clama pelo: eu sei que o meu Goel, o meu Redentor vive. Então, este enfatizar de Yoshua enquanto Ben Adam ou Bar Enosh, ou seja, filho do homem, e esse enfatizar dele enquanto nosso irmão, é também o enfatizar dele quanto o resgatador, que nós vemos no Velho Testamento vários exemplos. Já citei o primeiro, que é o livro de Jó. Nós encontramos no livro de Ruth e Boaz. Nós encontramos também no livro de Isaías, o Goel, que é o Deus redentor, Goel do povo de Israel. E nós temos também o Goel enquanto o vingador de sangue. O que é isso, vingador de sangue? Nós vamos ver aqui na ponta da linha aqui, é mais ou menos assim. O homicida, ele precisava passar pelo julgamento da congregação. O vingador de sangue impedia que alguém tirasse a vida dele antes deste julgamento, antes de ocorrer o julgamento junto à congregação. Primeiro nós teríamos que ler Levíticos, gente, agora aqui na ponta da linha do domingo. Nós teríamos que ler Levíticos 25, do versículo 25 até o 27. Então no versículo 25 nos mostra justamente esse primeiro elemento do Goel, do resgatador, que quando um irmão ele vender a sua posse, porque a estrutura de propriedade naquela época era diferente. Se a pessoa tinha uma terra por direito familiar, direito hereditário, ele não vendia para todo sempre, como funciona no nosso sistema. Não, era por 50 anos. E no ano do jubileu a terra voltava de graça. Mas 50 anos é muito tempo. Então, se existia a possibilidade do resgatador, antes do jubileu, indenizar aquele que comprou e resgatar antes do ano do jubileu. Então, o Goel resgata aquilo que foi vendido pelo seu irmão. Aqui uma alegoria de Cristo enquanto resgatador. Adão vendeu a propriedade desse mundo e vem esse irmão que é o Mashiach e resgata com o seu próprio sangue.
No 26, nós temos a hipótese de, se não tiver um goel, a pessoa por sua própria mão, pode adquirir esse dinheiro e conseguir o resgate. No 27 fala o seguinte, gente, que se faz uma contagem dos anos que faltam até o jubileu, e se define esse preço de restituição. Se a pessoa não tiver um resgatador, se ela não tiver conseguir um dinheiro por suas próprias mãos, ela aguarda até o jubileu. Até o ano do jubileu, onde os escravos são libertos, onde as propriedades voltam para as suas possessões primárias, aquelas que foram definidas por Deus. No último, gente, 47, vai falar sobre a questão do resgate do estrangeiro. Vai falar de quem pode fazer esse resgate. Pode ser irmão, no caso, nesse mesmo hipótese de empobrecimento, vai falar do irmão, o tio, o filho ou qualquer tipo de parente. E por isso esta alegoria do Messias se tornando humano, ou seja, o Messias se fazendo nosso irmão. Tudo isso é uma forma do Eterno se comunicar conosco dentro de algo que era conhecido aquele povo da época. Hoje é um pouco desconhecido, faz muito tempo, então nós precisamos de estudiosos da antiguidade, da história, para buscar esse contexto. Mas naquela época isso era mais fácil deles entenderem. Era algo que estava ali no cotidiano. Nós temos alguns elementos, gente. O autor da lição vai falar sobre a lei de Moisés, que é justamente o Levíticos, que é o Vaikra, é o livro O Chamado, Vaikra, que ele detalha como funcionaria essa questão da venda da propriedade ou a venda de si próprio como escravo, venda da própria mão de obra para sobreviver em caso do empobrecimento. Fala da questão da liberdade, que ela poderia voltar automaticamente, dependente no ano do jubileu, que seria o 50º ano, que seria o Shabat Shabbaton, que seria o grande sábado, onde todas as dívidas seriam perdoadas, as propriedades reclamadas de volta para as suas famílias e a liberdade proclamada. 50 anos era muito tempo, como eu já adiantei para você, mas um parente próximo poderia pagar o que faltava para os 50 anos e resgatar. O parente mais próximo poderia também ser aqui aquela questão do vingador de sangue, que eu já expliquei para vocês. E então nós chegamos à pergunta número 2, que é para ler Hebreus 2, 14 e 16. Como Jesus e nós fomos descritos nessa passagem. No verso 14 é justamente o verso áureo que nós falamos, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum, carne e sangue. Também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, Satanás. Aqui nós já falamos de toda aquela questão do pré-lapso, pós-lapso, não vamos repetir. O versículo 15. Livrar aqueles que, por medo da morte, estão sujeitos à servidão. Então nós temos duas dimensões dessa análise. Nós tínhamos aquele povo que literalmente se vendia em caso de empobrecimento como servo, e temos a humanidade, que ela se vendeu a propriedade da terra, no Éden, depois do lapso, com o pecado, e hoje nós somos servo do príncipe da morte, o príncipe deste mundo, e o nosso Goel é o Messias, o nosso resgatador é o Messias. Essa expressão Goel, ela vem do verbo Gaal, que significa remir, redimir, libertar, salvar. Significa também macular, sujar, corromper. Às vezes as palavras elas têm esses significados opostos, às vezes é por isso que isso dificulta muito a tradução. No livro de Jó tem muitas dessas palavras com significados opostos. Porque o Goel, ao mesmo tempo em que ele pode ter essa conotação de libertação, de remissão, ele pode ter essa conotação do vingador do sangue. Prosseguindo, gente. Depois nós temos lá no 16.
a questão de que o Mashiach não tomou a natureza dos anjos, mas ele tomou a natureza de homem. É justamente isso que fala, que ele toma a semente de Abraão, ele não se torna um anjo, ele se torna um homem. Este comentário é um comentário que interpreta justamente Hebreus 2:16, é um comentário de Albert Barnes, é um comentário de Adam Clarke, interpretando esse texto. Então, Jesus adotou nossa natureza e se tornou carne e sangue como nós. No último parágrafo, um paradoxo bem interessante que o autor da lição trouxe, que ele desenvolveu, e realmente é: Jesus, ele revelou a sua natureza divina, tornando-se humano. Ben Elohim e Ben Adam, ou Bar Enosh. E alguns versículos são trazidos. Salmos 19:4, onde ele é tratado como rocha minha, libertador meu. Em Isaías 41:14, ele é Santo de Israel, Kadosh. Ele é o Santo de Israel. Kadosh é uma expressão alegórica também para o desposar. Nós vemos agora também no 43:14, ele é Goel, Redentor. Em Jeremias 31:11, ele é resgatador de Jacó. E que ele livrou o povo de Israel da mão do Egito. Aqui nós temos uma outra alegoria para a construção desse nosso irmão, desse Ben Adam, Yeshua, Jesus como Ben Adam, que é justamente a questão da libertação do faraó. Nós tivemos lá, novamente, literal, um povo que literalmente foi liberto da escravidão do Egito. E hoje nós temos um povo espiritualmente num cárcere, neste mundo, onde Satanás seria o faraó e onde Yeshua, na sua segunda vinda, faria o papel que Moisés fez, retirando o povo do Egito. E no livro de Oséias 13:14, remirei da violência do inferno e vos resgatarei da morte. Vamos então agora, gente, para a lição de segunda-feira. Não se envergonhar de chamá-lo de irmão. Algumas expressões aqui para vergonha diferente que nós encontramos dentro da língua hebraica. Bizoyon significa vergonha no sentido de vexame, afronta, humilhação. Genai seria humilhação no sentido de desgraça. Ginui seria vergonha no sentido de acusação. Censura, denúncia, condenação, desonra. Torral, que seria no sentido de ofensa. Todos esses significados, todos esses elementos que eu trouxe para vocês, o povo de Deus, tanto no tempo depois da morte de Jesus, no tempo apostólico da igreja primitiva, eles passaram por tudo isso. O apóstolo Paulo, inclusive, passou por isso, por ofensas, acusações, censura, denúncia, condenações, não necessariamente condenações divinas, mas condenações humanas, tanto que ele foi condenado à morte. Então, quando vocês pensarem neste texto, nesses textos que serão lidos agora, no sentido de não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar do Mashiach, não se envergonhar da congregação, lembrem de todos esses elementos. No primeiro parágrafo, na ponta da linha, gente, apesar de ser
um com Deus, ele nos abraçou como parte de sua família. E em Hebreus 10, 33, fala de dois flancos, dois feitos. O primeiro é o seguinte: quando você aceita o Evangelho, você se torna espetáculo do vitupério, de tribulações, de angústia. Espetáculos de angústia. Em razão de quê? Em razão de censura, acusação, condenação, desonra. Lembrando que desonra aos olhos do mundo pecaminoso. E por um segundo lado, vocês são feitos companheiros dos outros irmãos que estão pregando o Evangelho e também companheiros de um outro irmão, que é Cristo. Pergunta número 2 vai falar sobre Hebreus 11, no 24 até o 26. No 24 fala sobre a fé de Moisés. Nós já falamos isso nas lições anteriores, gente. A emuná de Moisés, ele foi chamado para uma emuná, para uma fé específica, para uma função específica, para um cargo específico, para uma fidelidade, para uma crença, e ele aceitou esse chamado. Mas para aceitar esse chamado, ele teve que recusar outras funções, outros cargos. Lá no Egito, ele não quis ser filho do faraó, de acordo com o texto aqui. Ele escolhe conscientemente a aflição com o povo do que um pequeno tempo de delícias no Egito. No versículo 26 ele vai falar o seguinte, que ele foca nas riquezas em Cristo, que ele preferiu as riquezas no Messias do que aquelas riquezas do Egito, porque ele via à frente a recompensa e o galardão. Na ponta da linha nós vemos justamente essa explicação, gente. Olha, filho do faraó, ele foi uma figura importante do império, e aqui vai trabalhar com intertextualidade, com patriarcas e profetas, que vai nos trazer a seguinte coisa, a seguinte ideia: ele havia se tornado favorito dos exércitos do Egito, Moisés, e o faraó tinha resolvido fazer de seu neto adotivo seu sucessor ao trono. Patriarcas e Profetas, página 245. Estamos chegando ao final. Agora aqui na pergunta número 4, nós temos algumas passagens. Mateus 10, 32. Nós temos a seguinte admoestação: a questão de nós confessarmos diante dos homens, ou seja, pregarmos o Evangelho, confessar a fé em Cristo sem a vergonha, e que se nós confessarmos isso, o próprio Mashiach nos confessará, ele perante Deus fará uma confissão por nós perante Deus. Ou seja, a pregação da graça do Evangelho, a boa nova para o próximo, é colocada nesse texto em paralelo com o próprio Cristo falando a boa nova para Deus em nosso nome. E negar isso, se nós negarmos isso, ele também negaria. Depois Timóteo 1,8 fala justamente isso, do não se envergonhar do testemunho do Messias, e nem do Messias, e nem tampouco do Eterno. Em Hebreus vai falar que Jesus também padeceu para santificar o povo, ou seja, Jesus também sofreu acusações, censura, denúncia, condenações, desonra, se abateu desgraça sobre ele. Ele se fez pecado na cruz, ele foi crucificado como um bandido da pior espécie. Depois nós vemos o seguinte, gente, a questão de buscar a cidade vindoura, no versículo 14, e uma coisa interessante que nós encontramos no versículo 15, gente, que vai falar sobre o sacrifício de louvor, é justamente o fruto dos seus lábios. Ou seja, nós temos lá atrás todas aquelas alegorias que nós falamos, né? Do corbã lá, o sacrifício do cordeiro. Corbã é sacrifício, é uma palavra que vem que significa aproximação com Deus. Então eles se aproximavam de Deus com esses atos simbólicos.
sacrifício de cordeiro, ia para o Mishkan HaKodesh, e oferecia para o Gadol Kohen, o sumo sacerdote, no santuário terrestre, aquele cordeirinho como um símbolo, como uma alegoria de purificação dos pecados, de perdão, de arrependimento. Mas agora aqui nós temos um outro corban, um outro sacrifício, nesse versículo falando, ele é tratado como corban, que é justamente a pregação do Evangelho. Então, corban olá, corban minhá, ou seja, ofertas de animais, ofertas de cereais, todos aqueles atos simbólicos. Hoje em dia nós praticamos corban também quando pregamos, quando testemunhamos, como pregamos o Evangelho. No último parágrafo, Deus quer que reconhecemos Jesus como Deus e como nosso irmão, como Redentor. Ele pagou a nossa dívida com o sangue, com a morte. Esse irmão foi enviado pelo Pai para nos mostrar caminhos para sermos conforme a sua imagem, conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28. E agora nós vamos para a entrelinha. Vamos lá, gente. Como o Lúcio já adiantou no começo do vídeo, o livro de hoje é O Farol, Virginia Woolf. É um livro de 1927, ou seja, nós estamos aí 90 e tantos anos já de que o livro foi escrito. 95 anos. É o quinto romance dela. Foi entre o Mrs. Dalloway e o Orlando, mais ou menos, que ele foi escrito. A Virginia Woolf, ela escreve livro com uma técnica, com na verdade algumas técnicas modernas de construção do texto. Ela trabalha com monólogo interior, fluxo de consciência e discurso livre e indireto. É um livro que ele não é tão focado no enredo, na história. Ele é muito mais focado, se utilizando essa técnica do fluxo de consciência, nas impressões. Nas impressões que os personagens têm um sobre o outro. É um enredo muito mais psicológico. E eu escolhi esse livro porque, como o tema da lição fala de Cristo como o nosso irmão, este enredo vai falar justamente sobre isso, sobre família, família Ramsay. E essa história, ela tem muito misturada com a história da autora. Inclusive a irmã da Virginia Woolf, ela falou que a senhora Ramsay, quando ela leu a história, ela tinha a impressão de que a mãe dela teria ressuscitado dos mortos naquele livro. Eu vou dar uma explicada para vocês o que seria, trouxe um slide aqui para a gente esclarecer melhor, o que seria essa questão deste fluxo de consciência, monólogo interior, discurso livre indireto. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, gente, para a gente entender. Olha só, gente. Monólogo interior. Monólogo é o nome dado para um discurso feito por apenas uma pessoa, sem interação com outros participantes, de modo ininterrupto. É um tipo de discurso presente principalmente nos estudos oratórios teatrais. O monólogo consiste num diálogo determinando da pessoa consigo mesma, falando sempre com o seu próprio eu, em alguns casos se direcionando ao público presente. Nesse caso, não. O texto é como se ela estivesse falando consigo mesmo. Eu vou imaginar uma cena aqui, inclusive uma cena do livro. Tem uma personagem que ela é uma pintora, que é a Lily Briscoe, e ela está na frente do Paul Minta, e ela começa, e o texto é ela falando consigo mesma e mostrando as suas impressões sobre aquele personagem. Isso é monólogo interior. O fluxo de consciência, gente, é uma forma desenfreada de expressar alguma coisa, presente e passado, realidade, desejos, anseios, reminiscências, falas e ações. É um balaio de gato. Os seus pensamentos, eles fluem como?
Eles fluem de forma organizadinha, cada pensamento na sua caixinha, tudo separadinho, enciclopedicamente, ou é uma coisa, um fluxo assim meio aleatório? Você está pensando sobre uma coisa, de repente muda outra, daí você sente um cheiro, aí você escuta um barulho, aí você lembra de alguma coisa que você tinha que fazer, a compra que você esqueceu de fazer no mercado, e assim por diante. Isso é o fluxo de consciência. É um fluxo contínuo e conforme os pensamentos vêm, eles vão fluindo, eles vão sendo descritos. Isso é fluxo de consciência. O discurso livre e indireto que ela usa é uma forma que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ler. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de saber quando é o narrador que está falando e quando é o personagem do livro que está falando. Porque a Virginia Woolf, inclusive, ela fica pulando de personagem em personagem para mostrar estes mundos psicológicos. Cada personagem é um mundo que o narrador vai pulando de um canto para outro. E muitas vezes na narrativa, por exemplo, uma impressão da senhora Dalloway sobre o senhor Dalloway. Ela achava que ele era um porto seguro para ela, ao mesmo tempo ele era um tanto infantil, um tanto inseguro com algumas coisas, que ela era muito inteligente, que é isso. Aí logo depois vinha a impressão do filho dele, que muitas vezes se contrapunha, era diferente da impressão dela. Então vamos ao enredo, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama A Janela. E na janela é justamente vai falar sobre essa família, que é o senhor Ramsay e a senhora Ramsay. E eles têm 8 filhos. E eles estão em sua casa de veraneio, em uma ilha, na ilha Skye, numa ilha da Escócia. E eles estão olhando pela janela, justamente o farol, e falando sobre a possibilidade deles irem para o farol. O filho, eles às vezes levam alguns amigos para essa casa. Charles Tusley, que é um acadêmico, ele é um tanto chato, extremamente inteligente. A Lily Briscoe, que ela é uma pintora, e ela está fazendo um retrato da senhora Ramsay. E aqui nós vemos um detalhe da vida real da Virginia Woolf, que a irmã dela era pintora. E eles tinham mais ou menos a mesma maneira impressionista, ela na pintura, a irmã da Virginia Woolf na pintura e a Virginia Woolf na literatura. Porque o livro ele é dado para as impressões que os personagens têm do mundo, a complexidade das relações familiares, das relações sociais. Um outro personagem que é o William Banks, que ele é viúvo, ele é um biólogo e ele não tem filhos. Inclusive, ele vai ter um problema na história aqui com a sopa, que ele comeu demais e o Sr. Ramsay ficou chateado, ficou incomodado com ele. E um casal que se demora a chegar para esse jantar, que é o Paul e a Minton, e que a Sra. Ramsay, ela insiste em juntá-los. Então assim, nessa primeira parte, gente, de A Janela, nós temos uma narrativa de um intervalo de tempo muito curto. É praticamente uma manhã, é pouco tempo, é muito, muito curto. Nós temos lá a senhora Ramsay, ela está bordando uma meia para levar para o filho do guardião, da pessoa que trabalha, do faroleiro, uma meia, e o filho ele está deitado no colo dela e ele está perguntando, está querendo saber, o James, né? Ele está querendo saber quando que eles vão para o farol. E o Sr. Ramsay olha pela janela e fala, nós vamos se o tempo estiver bom, e o tempo não está bom. E aqui a gente descobre que ele tem um sentimento, um certo desprezo pelo pai e um profundo amor pela mãe. Mas notem aqui que nós vamos ter um contraste depois.
ele quer ir para o farol. E o Sr. Ramsay coloca esse empecilho e eles acabam, efetivamente, eles não indo para o farol. Na segunda parte do livro, gente, o tempo passa. E aí nós temos um contraste. Como na primeira parte do livro é um tempo curto e é muita coisa escrita. Muita coisa escrita. Para a relação familiar, para as impressões que um personagem vai ter do outro, um jantar da família com os amigos, a relação familiar entre os irmãos. E nessa segunda parte, é a casa completamente vazia, não tem praticamente ninguém, personagem nenhum, só uma pessoa que vem limpar, e a Virginia Woolf vai descrever 10 anos. Este texto ele vai se passar na Primeira Guerra Mundial, e a família não foi até o farol, e começou a guerra. E apenas com os detalhes ali no texto é que nós vamos sabendo os personagens que vão morrendo. Alguns filhos da família que vão morrendo, mas a intenção do texto, ela fala do latido de um cachorro, ela fala de uma pedra que caiu, do estalar de uma madeira que estufou, ela fala do vento lá fora, do frio, da umidade, de uma cortina que o vento balança, e ela vai descrevendo 10 anos desta casa. Nessa segunda fase, a senhora Ramsay, inclusive, morre, e Prue morre em decorrência de complicações no parto, e Andrew é morto na guerra. Então tem alguns filhos do senhor Ramsay que são mortos, mas não é feita descrições, não tem uma narrativa grande, é só um rodapé. Tipo, enquanto se escutou um uivo, uma telha estufou, um vento, mas tudo escrito muito bem, de forma poética, muito bonita. E depois vem a informação. Vem a informação como se fosse um estalo. A informação, a senhora Ramsay morreu, e volta para descrever os 10 anos dessa casa. E com o passar do tempo vão vindo todas essas informações do que aconteceu nesses 10 anos em que a família Ramsay não foi até o farol. E na terceira seção do livro, que se chama propriamente O Farol, alguns dos Ramsays sobreviventes e alguns convidados são chamados depois de 10 anos para essa casa de veraneio, e agora a situação se inverte. Agora é o senhor Ramsay que ele quer ir para esse passeio, ele quer ir ver o farol, ele quer ir. E o filho, James, não quer ir, fica emburrado. E você começa a ver que as impressões com relação dos personagens se modificando. E é isso que é interessante nessa terceira parte do livro, a impressão do filho e da filha para com o pai. Um detalhe interessante aqui, que na verdade é mais biográfico do que da narrativa, é que, como eu já adiantei para vocês, a mãe dela realmente morreu, da Virginia Woolf. E o pai, ele se afundou em melancolia, em tristeza, mais ou menos como foi o personagem. Então o livro aqui é um tanto quanto autobiográfico. E a Lily Briscoe, ela começa a escrever, a pintar aquele quadro da senhora Ramsay, que tinha falecido, que ela tinha começado a fazer 10 anos antes, que ela tinha receio de começar a fazer 10 anos antes. E ela faz o primeiro quadro, ela dá as primeiras pinceladas, e isso daqui, essa parte, é justamente aquela referência que eu falei da irmã dela. E esse livro, gente, se encerra justamente quando a Lily Briscoe, ela buscando as impressões desses 10 anos que se passaram, dessa família, da história dessa família, ela termina o quadro quando a família finalmente chega a este farol. E o que nós linkamos isso? Além do link óbvio, né, que é um livro familiar, e a lição da semana é sobre Jesus como nosso irmão, quero destacar essa questão das impressões. A lição da semana fala claramente, gente, que nós não devemos nos envergonhar de
testemunhar, nós devemos nos envergonhar de levar o Evangelho. E muitas vezes, quando nós levamos o Evangelho, temos dois pontos. Nós temos o ponto das nossas impressões do Messias que está sendo levado, da boa nova que está sendo levada, que nós devemos tomar muito cuidado para que nós não estejamos levando uma caricatura do Messias. E um outro cuidado é o seguinte: as impressões que os outros estão tendo de nós. Nós tivemos recentemente, agora no grupo do WhatsApp, infelizmente, de adventistas defendendo uma certa posição política X, espalhando notícias falsas. Tem pessoas no grupo que não são adventistas, eu tive que intervir, tive que falar. Gente, olha, não são todos os adventistas que são amantes da mentira, como estava acontecendo ali, essa defesa de um político X e esse desejo por discursos políticos e religiosos, independente deles serem falsos ou não, eles causam impressões nas pessoas, não só com relação a você, mas com relação à mensagem que você está pregando. Às vezes, misturar discursos, a gente incorre nesse problema. Mesmo que se você for fazer um discurso exclusivamente religioso, pode acontecer isso, de a impressão sobre você, sobre a sua postura, sobre o seu agir, sobre o seu falar, ela contaminar o evangelho que está sendo levado, e você, mesmo que você não tenha vergonha de levar a mensagem do evangelho, você está envergonhando o Eterno, envergonhando o Messias, levando até aquela pessoa uma impressão equivocada, um evangelho equivocado. Agora o Alexandre, ele segue com a lição com terça, quarta e quinta. Com você, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Seguimos agora para a lição de terça-feira. E se na lição passada a gente falou bastante sobre a natureza divina de Cristo, na semana passada, na lição dessa semana nós estamos falando bastante da natureza humana, dos aspectos humanos do ministério de Cristo. A lição de terça-feira tem por título Carne e Sangue como Nós. E as passagens de Hebreus, elas deixam bem claro ali que Cristo tomou sobre si a natureza humana. Que Cristo era carne e era sangue da mesma forma que nós somos carne e sangue. A lição de terça-feira vai trazer na questão 5 uma série de passagens. Mateus 16, 7 vai falar, por exemplo, um momento em que o apóstolo Pedro testemunha de Jesus, Ele fala: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência Jesus parabeniza Pedro e fala que em verdade não foi carne ou sangue que o revelaram. Ou seja, aquela mensagem de que Cristo era o Filho do Deus vivo, ela tinha sido revelada pelos céus. Em Gálatas 1,16 vai falar: não consultei carne e sangue. No momento em que o apóstolo Paulo vai falar da autoridade do seu ministério, que a autoridade dele vinha de Deus e que Paulo tinha sido apóstolo de Cristo pela parte de Deus, ele não precisou ser um discípulo como os outros 12. A passagem de 1 Coríntios 15:50 vai falar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E por fim, em Efésios 6:12 vai falar que nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, ela é uma luta espiritual. Espera lá então, como é que Cristo era carne e sangue como nós e ao mesmo tempo pode herdar o reino de Deus? Se a passagem de 1 Coríntios 15:50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, retornamos àquela questão que falávamos na semana passada, a natureza de Cristo ser uma natureza dupla. Cristo é carne e sangue como nós, mas Cristo não é
apenas carne e sangue como nós. Cristo é o Deus feito carne e sangue. E isso muda completamente a cena de figura. Sendo carne e sangue, Cristo pode compadecer-se dos nossos sofrimentos. Sendo carne e sangue, Cristo pode se revelar aos homens, andar entre nós, testemunhar do caráter de Deus entre nós, de uma maneira direta, imediata. Sendo carne e sangue, Cristo conhece na prática, na experiência, na própria carne, no próprio sangue, os sofrimentos que nós temos como seres humanos. E por fim, sendo carne e sangue, Cristo pode oferecer a própria carne e o próprio sangue em derramamento para a remissão de pecados. Sendo Deus, Cristo pode resgatar o caráter, a mancha de dúvida que Satanás havia lançado sobre o caráter de Deus, diante de todo o universo, ao confrontar o aspecto de amor de Deus e ao confrontar a lei de Deus. Sendo, portanto, carne e sangue e ao mesmo tempo Deus, Cristo pode agir como a ponte que faz novamente o intermédio entre nós e Deus. Cristo é carne e sangue como nós, portanto, mas Cristo não é apenas carne e sangue. Qual que é o grande ganho e a grande certeza que nós temos agora com Cristo sendo carne e sangue? O primeiro aspecto eu já falei. Cristo é um Deus que intercede em nosso favor e que sabe na pele e que sentiu as nossas experiências, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Quando a gente ora a Deus em nome de Jesus, a gente está orando a Deus em nome de alguém que sabe o que é padecer. Homem de dores, como diz o livro de Isaías. Sendo carne e sangue como nós, Cristo pôde revelar o imaculado caráter de Deus diante de nós de uma maneira inigualável. Não existia um outro caminho para nós conhecermos tão plenamente o caráter de Deus, senão com as obras de Cristo Jesus aqui. Cristo é, portanto, carne e sangue, mas não apenas carne e sangue. E sendo carne e sangue, ele é participante das nossas fraquezas, das nossas dores e dos nossos sofrimentos humanos. Porém, a dimensão em que Cristo era carne e sangue era diferente da dimensão em que nós somos carne e sangue. Nós somos carne e sangue em pecado. Quer dizer que nós temos inclinação natural para o mal. Nós já nascemos pecadores. Nós somos contaminados por esse desejo de fugir de Deus, de se esconder de Deus. Isso acompanha nós desde a queda de Adão e Eva. Nós nascemos pecadores, com inclinação para o mal. Desde bebê, nossos atos são contaminados pelo pecado. E Cristo? Cristo vem como o segundo Adão. Cristo vem sem inclinação natural para o pecado. Cristo vem sem as nossas fraquezas e desejos pecaminosos. Ele tem um corpo decaído, ele nasce com um corpo frágil, ele não nasce com o corpo edêmico, com saúde, com disposição, com energia, com vitalidade. Ele nasce com um corpo humano, frágil, degradado por séculos de pecado. Mas ele nasce sem uma inclinação moral para o pecado. Isso é mistério. Entender em que lugar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psiquismo, do nosso cérebro está o pecado, é mistério, a gente não consegue entender. Nem tudo é completamente inteligível. E a gente precisa assumir com uma boa dose de humildade isso. Avançamos agora para a lição de quarta-feira. Aperfeiçoado por meio de sofrimentos. E agora o texto base no livro de Hebreus. Primeiro em Hebreus 2, 10, 17 e 18. Ali vai falar primeiro que Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Convinha que ele fosse semelhante em todas as coisas àqueles que ele iria resgatar, a nós, os seres humanos.
naquilo que ele sofreu e foi tentado, ele é poderoso para socorrer os outros que são tentados, a todos os que são tentados. Quer dizer, Cristo conhece as nossas dores, as nossas tentações, e ele entende o que é viver em um mundo contaminado pelo pecado. Cristo entende isso. E, por fim, Hebreus 5, 8 a 9 vai dizer que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Mas espera lá, se Cristo já era perfeito, se Deus é perfeito e Cristo é Deus, portanto perfeito, como é que você pode aperfeiçoar aquilo que já é perfeito? Seria isso uma confusão? O autor da lição é muito feliz no seu comentário. Ele vai explicar que aqui, nesse caso, se trata de aperfeiçoar-se para um determinado propósito, para um determinado objetivo. E esse objetivo aqui, ele é tanto o de entender a existência humana, na carne e no sangue, quanto o objetivo de resgatar a imagem de Deus diante dos homens e do universo, e também o objetivo de apresentar para nós um modelo de conduta e de existência. Cristo enquanto revelação. Se a gente parar para pensar no momento em que Cristo sofre no Getsemane, Cristo se põe diante de Deus, com o Pai, com muita humildade. E ele pede: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Naquele momento nós temos toda a dimensão humana da fraqueza, da fragilidade, da insegurança. Nós temos um Cristo sofrendo a separação do Pai que era iminente. E ele pede: se possível, afasta de mim esse cálice. Nessa frase nós percebemos como Cristo tomou sobre si a fraqueza humana. Mas ao tomar sobre si a fraqueza humana, Cristo também revela para nós o ideal divino de obediência. No entanto, não seja como eu quero, e sim como tu o queres. Quer dizer, Cristo assumia a sua fraqueza humana, mas ele tomava uma atitude que deve ser a nossa atitude diante do sofrimento também, que é uma atitude de resignação diante da vontade de Deus. Se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, seja como tu queres e não como eu quero. Cristo dobrava-se à vontade do Pai, e Cristo dobrava-se à necessidade da sua própria morte e sofrimento para a salvação da humanidade. Aperfeiçoado por meio do sofrimento quer dizer que é por meio do sofrimento de Cristo que nós alcançamos a salvação. É por meio do sofrimento e morte de Cristo que ele se torna apto a resgatar-nos da morte do cativeiro, a resgatar-nos do pecado e a resgatar a imagem do Deus amoroso diante de todo o universo. Avançamos por fim para a lição de quinta-feira, o irmão como modelo. Aqui a passagem se dá com base em Hebreus 12, 1 a 4. E a pergunta é: segundo o apóstolo, como devemos correr a corrida espiritual da vida cristã? É muito interessante quando a lição traz a ideia de Cristo como sendo o resgatador, né? De Cristo como sendo aquele tutor que vai na frente ensinando, cuidando, orientando. E nesse caso aqui, eu volto para uma passagem que é do meu coração, que é o começo do livro de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas avançamos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo foi a luz do mundo e os homens se alegraram na luz. Quer dizer, Cristo ao descer na terra faz um ministério de resgatar o caráter de Deus. Cristo ao descer na terra faz um ministério de resgatar-nos do pecado. Mas Cristo ao descer na terra atua como sendo a nossa Torá, a nossa instrução, a nossa revelação. Cristo na terra é o nosso exemplo de conduta. Se hoje nós temos dúvidas sobre como agir, como proceder, o que fazer, devemos voltar os nossos olhos para o Cristo e tentar perceber na sua conduta, nas suas palavras, nos seus atos, os princípios que devem nos nortear na edificação do nosso caráter.
É aquilo que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deve ser esse o nosso objetivo. E isso é visível aqui em Hebreus 12, 1-4. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para não vos fatigardes. Quer dizer, no momento de luta, no momento de dificuldade, de tropeços, de sofrimento que nós teremos nessa terra, nós podemos olhar para o chão, olhar para os pés, olhar para nós mesmos, percebermos a nossa insuficiência e sofrermos. E fatigarmos-nos, e frustrarmos. Olhar para os líderes da igreja e nos frustrarmos, olharmos para os pastores e nos frustrarmos, olharmos para os irmãos e nos frustrarmos, para pai e mãe, para nós mesmos e nos frustrarmos. Na corrida dessa vida, na nossa jornada, sempre que nós olhamos para um referencial de um humano pecador, nós nos frustramos. Porque todos eles escapam do ideal de Cristo. Mas o convite que o apóstolo Paulo faz na carta aos Hebreus 12, 1-4, é que nós ergamos a nossa cabeça e contemplemos firmemente a Cristo Jesus. Contemplando a Cristo, nós temos força para viver uma vida diferente, porque nós vemos nele um exemplo perfeito, um exemplo ideal de vida, de justiça, de amor, de abnegação. Contemplando a Cristo, nós vemos o sacrifício de alguém que sofreu as nossas dores, que sofreu dores muito maiores do que as nossas, mas que se resignou diante de Deus, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. É contemplando a Cristo que nós temos força para seguir na nossa jornada, sem nos fatigarmos. O momento em que Cristo se aperfeiçoou para esse ministério é um momento em que aos olhos humanos é de derrota. O momento da cruz, o momento da morte, o momento da dor. Mas é nesse momento que Cristo se aperfeiçoou para um ministério, nos demonstrar um exemplo ideal, um exemplo maravilhoso de conduta, de obediência, de abnegação e de sacrifício. Cristo seja nosso exemplo sempre. Um abraço para vocês e a gente volta a se falar na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, obrigado aí. Na ponta da linha encerramos aqui também as entrelinhas. Se você não conhecia o livro Ao Farol, né? Passou a conhecer, e mais do que conhecer o livro, conhecer essa ponte com o tema da lição, como Jesus, nosso irmão fiel. Bom, agora então nós chamamos o Marcos André mais uma vez. Ele vai trazer para nós as perguntas para a discussão e também encerrar essa lição como ele começou, com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez é com você. Muito bem, chegamos ao final, mas ainda temos aquelas perguntas lá de sexta-feira, a pergunta que torna prática a teologia que aprendemos no estudo, né? Então chegamos ao final aqui e tem aquelas perguntinhas para aplicação prática daquilo que aprendemos. A primeira pergunta diz assim: Jesus se tornou nosso irmão para nos salvar. Virar as costas para isso seria trágico? Seria trágico virar as costas para Jesus, a salvação? Sabe, o cristianismo ele é muito radical no que diz respeito à salvação. O único meio de salvação que existe é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ponto. Não há um outro meio. Se houvesse um outro meio, seria um desperdício Deus sair do seu trono ou enviar o seu Filho para estar aqui morrendo por nós. Ele poderia prover outros meios de salvação. Jesus Cristo é a única religião que existe, porque Jesus Cristo é o único meio de ligação entre o homem e Deus. Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Virar as costas para isso significa que nós estamos satisfeitos só com essa vida aqui. Quando essa vida terminar, terminou e não temos mais esperança de salvação. O apóstolo João diz em 1 João no capítulo 5, versos 11 e 12, né? Quem está em Cristo tem vida, aquele que não está em Cristo não tem vida. Então a vida é somente através de Cristo, né? Pergunta número 2. É importante para nós que Jesus não tenha nascido na escravidão do pecado, ou seja, não tenha nascido com tendências para o pecado, né? Romanos 7,14. Foi importante para os israelitas que Moisés não fosse escravo como eles. A história de Moisés nos ajuda a entender o que Jesus fez por nós. Como que um escravo poderia libertar outro escravo, né? O escravo ele é submisso, ele está sendo subjugado. Então a mesma coisa é Jesus Cristo. Se ele viesse com as mesmas tendências pecaminosas que nós temos, ele estaria então sob o mesmo jugo que nós estamos e ele seria parte do problema e não parte da solução.
Então, quando Jesus Cristo vem, ele precisa vir com a natureza santa, apesar de experimentar a carne, apesar de experimentar as fraquezas que nós temos, apesar de experimentar as tentações, ele não tinha as mesmas tendências que nós. Jesus Cristo nasce com a natureza de Adão, por isso que em Romanos 5, verso 12, ele é chamado de o segundo Adão. Pergunta número 3. Ainda que o sofrimento resulte em algum bem, ele em si é algo bom? O sofrimento ele não faz parte do plano de Deus, né? Deus ele não planejou originalmente que passássemos por sofrimento. No entanto, hoje em dia nós estamos tão corrompidos pelo pecado que existem pessoas que só entendem a linguagem do sofrimento. Elas só se aproximam de Deus quando tudo está mal, quando as coisas estão ruins. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Ter em mente que tem até uma frase que eu não gosto muito, né? Que você vem pelo amor ou pela dor, né? Mas que possamos ter isso em mente não como uma regra, mas naquele pensamento: será que eu vou precisar? Será que Deus um dia vai precisar usar a dor para se comunicar comigo? Ou eu vou estar aberto a outro tipo de comunicação, a comunicação do amor, a comunicação através da palavra escrita, a comunicação através da oração? Né? Será que estamos abertos a outro tipo de comunicação ou somente nos aproximamos de Deus quando a dor nos toca? Que possamos ter esse pensamento, nos questionar, né? Questionar nesse sentido para que possamos viver uma vida plena com Cristo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e que, como diz a Tua palavra, que o Teu amor possa nos constranger, para que não seja necessário que o Senhor se utilize ou permita que a dor nos aproxime do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nos momentos de dor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos alivie para que possamos suportar as dores desse mundo e que possamos olhar cada dia mais para o céu, olhar cada dia mais para a esperança que nós temos da vinda de Jesus, quando toda a dor vai cessar. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, parceiro. E aí, pessoal, chegamos ao final dessa quarta lição, desse quarto vídeo. Não se esqueça, pessoal, deixe o seu joinha, muito importante o seu like, porque ele promove o conteúdo aqui do canal Entre Linhas na plataforma e quem sabe muitas outras pessoas que você nem conhece receba a sugestão do YouTube para assistir esse vídeo só por causa do seu clique no gostei. Beleza, pessoal? Terminamos aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Já estamos no 5º vídeo desse trimestre que nós vamos falar sobre Jesus, o doador do descanso. Então, se cuidem, pessoal. Cuidado com a pandemia aí. Se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.